Os cabos eleitorais de Lulúcifer, os que se dizem professores, estão em greve. Eles querem receber, fizeram o papel deles, pediram voto para Lulúcifer e agora querem o retorno. Mas a gente sabe que não vão ter. E aí eu quero destacar as polícias. Não fomos nós, a educação, que bloqueou estrada para evitar o voto no Lula no segundo turno. Não, o pessoal tá achando que tá lacrando, né? Com essa fala, a PRF bloqueou e a gente fez, mano. Toda vez que você repete isso, você tá, mano, passando um atestado de trouxa. Passando um atestado de trouxa, velho. Sério mesmo, passando um atestado de trouxa. Os caras azaralharam, não queriam esse governo, botou pressão nesse governo e o governo fez o que eles fizeram. Vocês venderam o apoio de vocês a troco de nada. Ficou por aí pelegando, passando pano pra sem vergonha, e agora tão mamando, velho. Tá ligado? Agora tão mamando, e tá querendo falar isso aí? Mano, não, na moral, pega seu papel de trouxa aí, velho, e começa, mano, passar na cara, porque tá osso. Dito isso, o governo é canalha, né? Governo canalha. Quem fez isso foi a categoria da Polícia Federal. Foram eles que... Venderam uma pro capeta de graça e agora tá reclamando do fogo. Exatamente. Legitimar a PRF golpista é a mais demais, tá? Não, tô só querendo dizer o contexto, né? Não tô falando que a PRF tá certo de querer dar golpe de estado do país. Tô querendo falar isso não, né? Mas assim, vocês estão ligados que eu não tenho dom pra vítima, né? Não tenho dom pra vítima. Eu acho que o certo é você fazer seu corre, agir direitinho, coisa do tipo, e, mano, esquentar a cadeira. Beleza. Segunda opção, mano, mete o louco, entendeu? Mete o louco e corre atrás da sua classe. Terceira opção, ser pelego e depois ficar chorando. Eu sou contra a greve de servidor. Contra, absolutamente contra. Eu sou de tal modo contra que eu quase defendo a proibição. Só não defendo porque assim acho um exagero. Sabe por quê, Diego? Porque greve de servidor pune um grupo, o povo. Vocês percebem o problema do voto útil e despolitizado do jeito que ele foi em 2022? Esse oba-oba aí do vamos salvar a democracia? Olha só o resultado disso aí. Um governo eleito sem um programa de direito, sem um compromisso claro em reverter boa parte das políticas que estavam sendo implementadas nos governos anteriores e que acabou ganhando um salvo-conduto para passar o trator em cima dos trabalhadores do próprio governo. Muita gente entregou o voto de graça sem cobrar um compromisso claro do Lula em reverter essas políticas de desmonte com esse papinho despolitizado de faz o L, e por aí vai. Tem acontecido protesto por todo o Brasil, mas a imprensa não vai mostrar, claro. Porque, professor, nem interessa. Ah, não, se fosse em outro governo, aí estaria aí toda hora na TV dizendo do descaso do governo com a educação. Mas nesse aqui, que cortou verba para educação, que não tá nem aí para professor, esse aqui é melhor a gente não falar nada. Teve um protesto aí em Brasília. Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu lá. Sabe o que eu acho engraçado lá? Eles estão sempre de vermelhinho, é tudo comuna, né? Porra, comuna não tem que ficar pedindo porcaria nenhuma não, mano. É ficar contente com o que você tem e acabou, velho. Uma multidão de professores se reuniu na capital federal para protestar contra a falta de reajuste salarial e as propostas insatisfatórias do governo Lula. Eu acho que não tem que protestar bosta nenhuma, não. Eu não apoio. Eu acho que eles já ganham o suficiente. Mas professor ganha pouco. Nananina não. Ganha o que realmente merece. A vida inteira aí apoiando o Lulúcifer, sabendo que Lulúcifer sempre que ganha não dá o valor devido ao professor. Então logo chego à conclusão que o professor, que devia ser sinônimo de sabedoria, na verdade não sabe de porra nenhuma, né? Porque não dá, né? Se o professor é de esquerda, a gente já não pode confiar muito no que ele está ensinando. Surpreendentemente, a grande mídia parece ter ignorado o clamor desses profissionais da educação, preferindo focar em outras pautas menos relevantes e praticamente fingindo que nada está acontecendo. Professores da UFSC, em assembleia no dia 20 de maio, rejeitaram a proposta do governo apresentada em 15 de maio, com
344 professores presentes, a principal reclamação é o reajuste zero para 2024. Mano, olha as bandeirinhas, mano. Mano, isso não é professor, velho. Para, isso não é professor, não. Olha lá, a bandeirinha do PC do B, olha lá. Isso não é professor, velho. Velho, é um monte de militonto, mano. Militonto tem que se lascar mesmo. Você, professor, mesmo de esquerda, que gosta de ensinar e não fica idiotalizando os seus alunos, parabéns, tamo junto. Eu acho muito difícil ter. Mas, isso aqui, velho, pelo amor de Deus, velho. Bandeira comum. Mano, tá de brincadeira. Tem que receber, tem que trabalhar de graça. Instaurar logo o comuna e fazer vocês trabalhar de graça na chibata. Pra vocês aprenderem, mano, como é que faz. Zero para 2024, que não contempla aposentados e mantém uma reestruturação de carreira considerada falsa. A Assembleia também decidiu que o Proifes não deverá assinar o acordo com o governo. Comentários nas redes sociais e em perfis de sindicatos mostram a insatisfação geral com o governo. Vão pra porta do Lully. Gente, fazer vigília por lá até eles nos atender. Puta gente patética do caraca. Não seja inimigo da educação, Lulúcifer. Sempre foi, mano. Tanto que votamos no Senhor. Meu Deus, que triste. Triste é você votar nele sabendo que ele sempre faz a mesma merda. Se lembrem, o PT em outubro não vai ganhar em nenhuma capital. Professores destacam que a proposta do governo não atende às necessidades da categoria, que sofre com a defasagem salarial. Eu acho que tá tudo certo, mano. Eu não acho que tem defasagem nenhuma. Tanto que votaram nesse cara aí. Então, porque tava tudo muito bom, tudo muito feliz, né? Eu acho que o aumento maior que eles tiveram foi no governo do ódio, mas eles preferiram o amor. O amor custa caro. Custa você não ter um salário digno. E a falta de recursos para as universidades. Os professores chegaram a falar que querem boicotar as eleições de petistas nas capitais brasileiras em outubro. Cara, daqui a pouco ele dá aí uma mortadelinha aí pra eles e eles já ficam felizes, porque eles gostam de migalha. Qualquer migalha eles vão aceitar. Eles, não, papai Lula vai fazer um afago. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal, Simpro-DF, também realizou uma Assembleia Geral com paralisação, somando-se à marcha da classe trabalhadora. As reivindicações incluem melhores condições de trabalho e vida, além de remuneração adequada à valorização da educação pública. Enquanto isso, o governo mantém a postura rígida, conforme declarou o secretário de Relações do Trabalho, José Lopes Feijó. Não tem mais papo. Opa, como assim não tem mais papo? Nós não somos o governo do diálogo. Não vamos mais dialogar com essa gente. O professor já ganha muito bem, gente. A gente paga muito bem pra vocês ideolizar essas crianças. E tudo quer fazer greve, Pode sim fazer greve, mas se não quiser pagar é um direito meu também. Essa intransigência do governo reflete na contínua insatisfação dos professores que prometem manter a greve até que suas demandas sejam atendidas. Fica em greve pro resto da vida, é isso aí, é o que a gente quer. Vamos ensinar os nossos filhos online, em casa, porque assim vocês não passam essa ideologia do capiroto pra eles. A melhor coisa que vocês podem fazer é isso mesmo. Fica em greve pro resto da vida, que a gente dá um jeito de fazer um home office com nossos filhos. Quando a gente começa a greve no dia 15 de abril, técnicos já em greve, Sinasef já em greve, tem uma mesa no dia 19 de abril. E essa mesa do dia 19 de abril veio com uma nova proposta, que continua sendo zero em 2024. Aí eles juntaram os 2,4,5, que era 25 ou 26, e puseram os 2,4,5 para 2025, então passou a ser 9 em 2025 e 3,5% em 2026. Foi um avanço, digamos assim, em relação ao conjunto de propostas que vinha sendo repetido em todas as reuniões, em todas as mesas de negociação. Só que, nesse momento também, a gente tem, já antes dessa reunião do dia 19, o desmembramento das mesas de negociação. Então, o governo tira a força do Fórum Nacional de Servidores Públicos Federais, que negociaria o conjunto do serviço público, e fatia isso em mesas específicas. Muitas delas sequer instaladas até o momento. A nossa foi instalada, que foi nessa reunião, é a mesa de carreira que eles chamam, né? Nessa mesa de carreira é que então aparece essa nova proposta. Meter Napoleão pra cima dos técnicos e dos professores federais? Dividir pra conquistar?
de recomposição salarial. Mas eu disse que o número de instituições que entraram em greve foi justamente depois dessa reunião do dia 19, dada uma grande insatisfação com a timidez dessa nova proposta que aparece, que continua mantendo zero em 2024 e faz uma recomposição muito tímida e muito abaixo do necessário, do requerido pelo Antissindicato Nacional, Sinasef e Fazubra, que tem 2 blocos, inclusive, de recomposição salarial. Nós estamos no bloco 2, que pede 22,71% de reajuste, parcelado em 3 anos de 7,06%. Então, depois de iniciada a greve, o governo apresentar uma proposta tão vergonhosa é o que faz, na verdade, o número de instituições aumentar aderindo à greve. Rodrigo falou aqui, ó. Vamos começar a puxar no portal da transparência o salário de cada professor. Vai se fazer de desentendido? Vai falar que a classe dos professores aí, federal, coisa e tal, não ficou, mano, azaralhando na despolitização? Né? Então, né? Então tem um ponto, né? Tem um ponto. Então, das pautas não... Entraram na onda de tem que ser no primeiro turno, total. Agora eu tô separando o joio do trigo, né, mano? Ou agora os caras fazer o corre, coisa e tal. É ilegítimo? Não, eu acho que é legítimo. Eu acho que é legítimo. Tem que fazer o corre mesmo e whatever, tá ligado? E quanto mais, melhor pagar o professor, mano, melhor tende a ser o rolê, tá ligado? Do país. Então, mano, tem que correr atrás do corre mesmo. 10k é pouco. 10k é pouco. 10k é pouco. Pouco. Né? Ponto. Agora, dito isso, o meu ponto é... Tá vendo? Tá vendo? Vê se aprende, né? Vê se aprende. E ajuda a criar uma massa pensante aí no Brasil e não fica embarcando em despolitização, né? Porque, mano, tem que trazer essas capivaras aí, ó. Beleza, mano, a greve e tal, mano, tamo junto, apoiamos, coisa e tal, mas você tem um BO aí, né, velho? Tem que pagar uma conta aí que tu não pagou ainda, né? Tu tem que se apresentar aí pra falar, né? Por que tu tava aí agora há pouco tempo atrás aí azaralhando, contribuindo pra despolitização, azaralhando o país, coisa e tal? Tem que explicar isso aí, né? Porque não dá pra ser desse jeito, né? Aí tá todo mundo agora, beleza, os professores vão valorizar a educação, e a ciência, e a pesquisa, todo mundo embarcando nessa, aí daqui a pouco passa 2 anos, coisa e tal, e você é o primeiro a, em vez de incentivar o pensamento, em vez de incentivar a politização, você é o primeiro a ficar incentivando despolitização, né? Daí fica difícil, né? Então tem que ver isso aí, né? Manja? Tem que ver. Eu não sei se eu tô falando certo, mas, mano, eu acho que tem um ponto aí. Minha esposa é professora do estado e também acha que é bem estranha essa greve, porque os caras ganham muita grana perto dos professores do estado da prefeitura, e ela não. Ela não é contra, mas acha estranho. A greve não é apenas sobre salários, é também dos técnicos aí. Tem técnicos envolvidos também, tá vendo? O pior é o corpo docente apoiando uma greve dessas, cara. Quando os estudantes fazem greve, os professores da universidade cagam pra eles e reprovam por falta sem pensar. E aí, Demian, para eu parar de falar, você perguntou, mas e o setor progressista, por que tem criticado tanto essa greve nesse momento? Um dos argumentos muito comuns que aparece nesse contexto é que a greve fortaleceria a extrema-direita, né? Que o governo está agora, nas mãos... Tudo é isso agora, fortalecer a extrema-direita. Mas talvez se eu tivesse feito igual a PRF, metido louco pro governo já na saída, aí talvez já tinha resolvido esse problema, né? Mas como quis fazer o L e ser pelego de primeira cara, tá aí.
A ideia aqui não é apresentar detalhes específicos dessa reivindicação dos servidores, mas fazer um debate político qualificado dessa situação que está se desenrolando agora. A questão política disso é muito complicada. Por quê? O governo basicamente passou rasteira nos servidores e jogou a militância lulista para cima dos grevistas. Isso em um governo dito do Partido dos Trabalhadores. E o que acontece aqui? O governo Lula aprovou em 2023 um negócio chamado carinhosamente de novo arcabouço fiscal, mas que também pode ser conhecido como novo teto de gastos. Esse novo teto de gastos cria uma série de regras para o crescimento dos gastos do governo e coloca uma trava neles de uma forma tão bizarra que ele acaba inviabilizando até a retomada de serviços públicos como a educação e uma qualidade que a gente via em governos anteriores do PT. E por conta dessa trava, as universidades continuam sofrendo com a falta de recursos, o governo não quer arredar o pé em relação ao aumento de salários e o que eles oferecem hoje para 2024 é 0%, muito longe da demanda do pessoal da educação. E isso é um resultado de uma opção política do governo em agradar os setores do mercado que cobram políticas de austeridade e de desmonte do Estado brasileiro. Isso tem que ser dito de forma clara. O governo não está sendo refém de ninguém, isso é uma opção política do governo que não quer fazer disputa política e que quer agradar essa turma do mercado e que quer ser o bom moço. O arcabouço fiscal foi aprovado com a iniciativa do governo federal. O Congresso não impôs nada ao governo. O governo foi lá e aprovou esse arcabouço e inclusive pagou emenda para deputado para aprovar esse arcabouço. E é evidente que o caldo está começando a entornar. O Haddad, quando ele foi no Congresso debater o assunto pela primeira vez, ele se orgulhou de ser a regra fiscal mais dura do mundo. E tá aí o resultado. Mais uma vez, você cria uma regra fiscal baseada em pressupostos errados, que é impraticável e que inviabiliza o governo, da mesma forma que foi alertado quando o Temer criou o teto de gastos e os técnicos diziam que era perfeitamente factível. E ainda vai piorar, dado que o teto de gastos é incompatível com os pisos constitucionais da saúde e da educação, e o governo já está trabalhando numa proposta de emenda constitucional para reduzir esses pisos. E essa orientação da linha econômica do Lula dá a linha para a postura intransigente e autoritária do governo em relação a essa greve. Só que tem um outro ponto. É uma postura autoritária, intransigente e canalha. E por que é canalha? A primeira postura canalha do governo, uma postura repugnante e baixa, é o que eles estão fazendo para acabar com a greve. Por quê? Aqui entra um pouquinho de história da relação do PT com os sindicatos dos servidores da educação. Basicamente, a gente tem 3 entidades aí que representam os técnicos administrativos e os professores federais, a FASUBRA, o SINASEF e o ANDES. Esse último, o ANDES, é um sindicato muito forte, que representa a maioria das universidades e é historicamente comandado pela oposição à esquerda do PT, que sempre deu muita dor de cabeça para eles. Em 2005, a gente teve uma greve muito forte na educação federal encabeçada pelo ANDES, e logo depois dessa greve o governo teve a artimanha de manobrar para criar uma outra entidade, o PROIFES, uma entidade simplesmente chapa branca e pelega para tentar tirar a influência do ANDES nas universidades. Só que tem um ponto. Apesar de ter tentado aparelhar o sindicato dos professores da forma mais canalha possível, o PROIFES nunca teve muita força e muita legitimidade para representar os professores. Salvo uma ou outra universidade, eles não têm força e eles sequer têm a legitimidade legal para representar os professores na greve. Só que aí entra a canalice. O governo simplesmente fez a proposta que queria para os docentes, o ANDES rejeitou, mas o PROIFES aceitou, já que é um sindicato pelego, e o governo simplesmente divulga que chegou a um acordo com os grevistas, passando por cima da maioria da base e da principal representação sindical. É um governo dos trabalhadores atropelando a representação sindical para derrubar uma greve que incomoda ele. E aí, o que acontece agora? O governo divulga que fechou o acordo, ele assina um acordo com uma entidade pelega e governista que não tem nenhuma legitimidade e falou que não negocia mais e que o assunto está encerrado. E calma, que só piora. Basicamente, para completar esse movimento, o governo simplesmente botou a turma do Gabinete do Amor para caçar os grevistas nas redes ao melhor estilo gado. Muita gente atacando, falando que não é o momento, com aquela conversa de que o pessoal quer derrubar o governo, que o pessoal quer fortalecer a extrema-direita, que a democracia tá frágil, aquela velha ladainha que a gente tá cansado de ouvir. E eu ilustro isso com esse tweet aí na tela que vocês estão vendo do Alberto Cantalice, que tá retweetando uma postagem do ANDES, que é o sindicato que eu citei pra vocês. O Alberto é vice-presidente do PT, figurinha firme na defesa do Haddad, da agenda de austeridade do governo, e aí ele tá cobrando onde estavam esses guerreiros durante o governo Bolsonaro. Olha, Alberto, sabe onde esse pessoal tava no governo Bolsonaro? Eles estavam nas ruas lutando contra os cortes na educação e contra o descalabro na pandemia, inclusive financiando o ato e pedindo o impeachment do Bolsonaro, enquanto canalhas como você e sua turma estavam fazendo cálculo político para voltar ao poder. E me desculpem esse palavreado, mas eu realmente fico incomodado, fico muito indignado com essa postura que alimenta mentira, que alimenta distorção para fazer a defesa desse governo, especialmente quando a gente sabe que isso muito provavelmente é só jogo para botar a turba de fanático contra os grevistas para poder manter o cargo que essa figura e seus pares têm no governo. É só vocês lembrarem uma coisa, esse papo de que esse pessoal se omitiu no governo Temer, no governo Bolsonaro é mentira. Teve uma onda de ocupação de escola e de reitoria na época do governo Temer, que esse pessoal tudo apoiou. Teve uma onda de protesto em 2019 contra os cortes do Bolsonaro na educação, até que foi chamado de tsunami da educação, que encheram as ruas, que foi a maior mobilização contra o governo Bolsonaro, e esse pessoal tava tudo lá. E aí, gente, é justamente essa postura arrogante e reacionária que vai pavimentar o caminho para a volta da extrema-direita ao poder. E dessa vez não vai ter voto útil ou terrorismo eleitoral que vai segurar. E aí, eu aproveito para deixar uma última reflexão aqui. Vocês percebem o problema do voto útil e despolitizado do jeito que ele foi em 2022? Esse oba-oba aí do vamos salvar a democracia? Olha só o resultado disso aí. Um governo eleito sem um programa de direito, sem um compromisso claro em reverter boa parte das políticas que estavam sendo implementadas nos governos anteriores e que acabou ganhando um salvo-conduto para passar o trator em cima dos trabalhadores do próprio governo. Muita gente entregou o voto de graça sem cobrar um compromisso claro do Lula em reverter essas políticas de desmonte com esse papinho despolitizado de faz o L e por aí vai. O resultado tá aí. Vocês percebem o prejuízo que é entregar o voto dessa forma? Agora, qual que é o cenário?
A gente tem um governo totalmente mergulhado na agenda econômica do mercado por opção política, para ele poder ser visto como um parceiro confiável dessa elite brasileira e que na próxima esquina vai chutar o PT. E a turma que poderia fazer uma crítica qualificada em relação a isso, toda desarmada, simplesmente por ter achado que a questão era só vencer o fascismo. O resultado disso é um governo que é uma grande decepção, que perde apoio dia após dia, que não consegue entregar absolutamente nada e que agora vai estender o tapete vermelho para a volta triunfal da extrema-direita ao poder, sem qualquer resistência por parte da esquerda, dado que as alternativas foram sufocadas e o que sobrou o governo está fazendo questão de destruir. Eu sou contra a greve de servidor. Contra, absolutamente contra. Eu sou de tal modo contra que eu quase defendo a proibição. Só não defendo porque assim acho um exagero. Sabe por quê, Diego? Porque greve de servidor pune um grupo, o povo, que é quem depende do serviço. Né? Greve de servidor não é como fazer greve, ainda ontem até deu exemplo, não é como fazer greve contra a empresa que fabrica automóveis. E até a empresa que fabrica automóveis, a gente precisa tomar cuidado, porque se o pátio estiver cheio, uma greve é bem-vinda, certo, Diego? É. Depois a gente desconta os dias parados, desova o que está no pátio, e a greve, muito obrigado por ter feito greve. Foi bem legal. Né? A greve só faz sentido. Quando faz sentido? Se for contra a empresa privada, que está no auge do oferecimento do serviço ou do produto, de sorte que essa paralisação vá criar um prejuízo efetivo. Quando é servidor fazendo greve. Então, servidor da educação faz greve. Quem ganha, quem perde com isso? Os alunos. Em princípio, o Estado perde pouca coisa. Se eu fosse falar em termos estritamente econométricos, vai haver economia de água e de luz. Mas também vai haver uma economia de produção de inteligência. Quanto que é 10% de 100? O uniforme da escola, hein? 50. Quanto que é 10% de 100? 100. Quanto que é 10% de 100? 50. 10% de 100. 90. Quanto que é 10% de 100? 10% de 100 é 90. Quanto que é 10% de 100 reais? 20. Quanto que é Paulo, 10%? você vê uma coisa engraçada. As duas pessoas que falaram 90, provavelmente elas estão com aquela cabeça de desconto. Você tem um negócio de 100, você ganha um desconto de 10%, quanto vale o produto? Você vê como o brasileiro, cara, infelizmente ele tem um nível de educação que eu nem quero ver mais essa bosta. Né? Tiltou já, tiltou. Não, eu vou dizer uma coisa. Tiltou. O brasileiro ele tá tão pouco preparado a ter raciocínios além do seu dia a dia que o máximo próximo que o cara chega de fazer uma conta matemática é uma coisa que ele lembra porque o nome da palavra é parecido. Ah, pô, uma vez eu fui no mercado, a conta deu 100, aí me deram desconto 10%, foi 90%. É isso. E aí eu vou dizer pra você imagina este povo, que não sabe quanto é 10% de 100, é o povo que está suscetível a maiores juros do mundo. Você acha que banqueiro aqui no Brasil se dá bem ou não? Esse cara ele vai pegar um empréstimo no banco. O banco fala assim, cara, você vai ter um juro aqui de, sei lá, 13% no cheque especial. Ele nem sabe fazer a conta. Ah, beleza, só me dê o dinheiro, me dê. Me dê, papai. É isso, velho. É isso, cara. Isso é uma coisa triste, isso é uma coisa nojenta. Isso é uma coisa que, assim, ou a gente muda essa realidade ou nós estamos fodidos, irmão. Nós estamos fodidos. Aí você vem querer me dizer, não, mas olha que absurdo. O ministro da Suprema Corte está viajando de primeira classe. Você entendeu como o buraco é mais baixo? Você acha que um cara que não sabe o que é 10% de 100, ele vai entender que pra ele pagar de pagar tanto imposto, e tem um exemplo bom lá do Suprema Corte, ele tem que aprender a votar no presidente e no senador? Cara, tá tão longe, cara. O cara não sabe quanto é 10% de 100, cara. Com o uniforme da escola, bicho. Aí vem a Dilma dizer que a gente é pátria educadora. Que pátria educadora? Aí vem o Ministério da Educação e fala, não, já sei, vamos investir não sei quanto em universidade. Que universidade, amigo? Que universidade você vai investir? A massa do Brasil, o brasileiro não sabe quanto é 10% de 100. E aí, Beluga, como é que você alumia essas questões com os seus quase 80 de QI? Bom, eu acho que aquela pessoa que falou na live do Tamir que os professores não dão importância para movimentos estudantis, por exemplo, eu acho que essa pessoa ou é estudante universitário ou já foi. Ele sabe como é que a coisa funciona. Existem professores interessados, bacanas, etc. É claro, como qualquer sociedade, tem vários degradês, mas, no geral, como classe, os professores só lembram da educação quando precisam aumentar o seu salário. Você não vai ver greve de professores para aumentar a qualidade de ensino. Ainda mais professor universitário, eu mostrei aí no vídeo. Para mim falou que acha 10 mil pouco. Em termos de Brasil, quantos que ganham 10 mil? Já olhou lá na página do IBGE, as estatísticas de salário? Né? A maioria vai chegar ao quê? A 2 salários mínimos? Então, mas o professor universitário, federal... Tá, as universidades federais públicas hoje em dia atendem quem? A esses meninos que não sabem quanto que é 10% de 100, são eles que vão entrar nas universidades públicas federais? Ou é a maioria esmagadora filhos da elite que estudam em escolas particulares? E aí esses meninos que não sabem quanto que é 10% de 100, se forem fazer uma faculdade, vai ser pagando particular. Para atender uma indústria de diplomas que começou há muitos séculos atrás, e eu me lembro no meu tempo de vida que isso foi intensificado na época do FHC, que ele tinha aquela visão
dos Estados Unidos, que a universidade deveria ser um troço pago, e só que lá o ensino de base é forte e é fornecido pelo governo. Enquanto aqui você criou aí a indústria do diploma, pipocou um monte de faculdades particulares, mas você não tem o reverso da medalha, que é o fortalecimento do ensino de base, de tal forma que esses meninos saibam na ponta da língua quanto que é 10% de 100. Né? Então, a gente tem que tomar consciência de que esses professores não vão se envolver com nenhuma outra causa que não seja do interesse do cascalho que cai no fim do mês. Mas é importante valorizar a figura do professor. É tão importante quanto muitas outras profissões que existem no Brasil e não são lembradas, muito menos pelos professores. Então por que essas outras classes, que eu vi alguns youtubers aí dizendo, isso deveria ser uma luta de toda a sociedade, de toda quem é cara pálida? Então existem várias classes, pessoal que é de esquerda, que é simpatizante ao socialismo, comunismo, como é que vai funcionar isso? Na hora que uma determinada classe dessa precisa de apoio, aí nós somos lembrados, né? Quando não, igual o Tami falou, daqui a 2 anos, o governo dá aí pelo menos metade do que eles estão pedindo, eles ficam quietos, o sindicato aceita o acordo, e daqui a 2 anos volta a ser o que é. Esses meninos vão continuar sem saber quanto que é 10% de 100, provavelmente nunca vão entrar nessas faculdades onde esses professores dão aula, eles vão continuar ganhando lá os 10, 15, 20, 50 mil, que está lá no site que eu mostrei, 54 mil é o valor máximo do que ganha um funcionário dentro de uma universidade pública, e isso, para a esmagadora maioria dos brasileiros, eles nunca vão ver esses valores. Então, que diabo de conscientização é essa? E que conscientização é essa que você vê desses professores que ficam militando, ao invés de ponderar a situação, tanto para a direita quanto para a esquerda, eles ficam militando para um determinado lado. Quando você vê os movimentos de greve, os caras estão com bandeira do PCdoB, do PSOL, sei lá mais o que, estão de vermelho, como se só essas entidades representassem essas classes. Você não sabe se aquilo ali é professor, se aquilo ali é militante, se é do sindicato, que diabos é aquilo ali. E aí você vê esses caras, não, mas o governo do Bolsonaro, a gente tinha que se livrar dele, tá? E aí os caras que fazem a universidade são os primeiros a incentivar esse modo binário de pensar, essa polarização. É para isso que os caras têm mestrado, doutorado, para incentivar esse tipo de coisa. É essa a saída que o pensamento universitário oferece. Então, eu entendo a importância do valor da educação, mas eu não acredito que fortalecer a luta desses professores ou apoiá-los vá trazer algum benefício para a coletividade. A única coisa que vai fazer é aumentar o salário deles, é só isso. Então, eu dedico à causa dos professores o mesmo tempo e energia que eles dedicam à causa de outras classes que não a deles.